Olá, hoje nós vamos falar sobre liderança. Afinal de contas, esse é um assunto muito importante que envolve aí o nosso dia a dia. Liderança, ela passa por um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Vou trazer aqui dois conceitos bastante importantes. Um do Norman Schwarzkopf, que diz: a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem um, que seja a estratégia. Olha como é importante o caráter de uma pessoa para poder exercer o cargo de liderança. A liderança também é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que talvez elas não queiram, não estejam ainda motivadas para fazê-lo e gostem até de fazê-lo. Quando ainda elas estão naquele processo de compreender melhor o sonho para ir sonhar todo mundo junto. O Harry Truman é que diz essa frase. Liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mesmo que algumas pessoas já tenham isso de uma forma nata e ao longo da vida conseguem cada vez mais se tornar hábeis, talentosos e super competentes. Mas desde que o caráter, ele sempre seja o caráter da pessoa em primeiro lugar. Vou agora passar para vocês alguns estilos de liderança. Eu tenho certeza que você vai se reconhecer em um deles, ou talvez até tenha percebido que, a depender do local, do ambiente ou do momento em sua vida, você pode ter mudado um pouco o seu estilo. Vamos lá? Existem aqueles líderes que vão perguntar: o que você acha? Eles têm por objetivo sempre buscar construir o consenso para tomada de decisões, planos, metas, ideias novas. É aquele líder que sempre gosta de procurar saber a opinião. Ele precisa validar com a equipe por, de fato, considerar importante a opinião das pessoas, principalmente as pessoas que conhecem aquele tema, e até pode, inclusive, saber tecnicamente mais do que ele. Qual é o problema, qual é o risco para este estilo? Em situações de emergência, onde existe um risco de fato de vida, uma explosão, por exemplo, onde o prazo é extremamente curto, ou existem falta de pessoas para deliberar, ou existe quase um apagão de dados. Nesse caso, esse estilo de liderança, ele não vai ter, de fato, um sucesso. Um outro estilo de liderança é aquele que diz: faça o que eu faço literalmente agora. Ele é um líder direcionador. Ele busca resultados rápidos e busca para isso uma demanda de motivação. Qual é o perigo desse líder que é entusiasta? É sobrecarregar a equipe e reprimir a inovação. Afinal de contas, ele sabe para onde quer ir e ele diz como deve ser dito, como deve ser, como as pessoas devem ir, e ainda diz: é neste ritmo, é nessa intensidade que todos nós vamos, e ele arregaça as mangas e entra de fato no jogo. A princípio, isso pode se entusiasmar, mas ao longo do tempo isso pode gerar bastante estresse. Existe um outro estilo de liderança que a gente chama de liderança autoritária. O nome por si só já diz, né? Ele fala assim: venha comigo. É um estilo de liderança muito importante quando a organização ela precisa mudar completamente a sua visão de negócio. Quando tem foco muito claro em determinados objetivos. Sabe quando não existe tempo para deliberar, para discutir? Então, é muito importante ter um líder que saiba claramente para onde vai e, de fato, não haverá tempo nem oportunidade para muitas elucubrações. Este líder, ele demanda, ele gera entusiasmo e uma nova missão.
qual é o detalhe, qual é aí o ponto de observação. Se tiver na equipe pessoas muito especialistas no tema. E aí existe o risco do questionamento desta autoridade que não está sendo muito, não é uma autoridade deliberada, ele está sendo autoritário. E aí pode gerar algum tipo de conflito. Existe um outro estilo de liderança que ele é um estilo mais maternal, mais empático, mais cuidadoso com as pessoas, onde ele de fato coloca as pessoas em primeiro lugar. Ele estabelece vínculos emocionais, ele se preocupa como é que as pessoas vão de fato reagir, vão se perceber, vão sentir com os projetos, com os objetivos, com as metas. Em tempos de alto nível de estresse, este comportamento, esse estilo, ele cabe, porque é um líder que vai perceber como é que as pessoas estão e vão conseguir reconstruir a confiança, muitas vezes abalada ou perdida. Qual é o perigo desse estilo? A dependência emocional. As pessoas ficam tão encantadas, tão, meu Deus, ele é quase um herói, que acabam não se sustentando com os próprios pés. Seja porque esse líder pode mudar o posicionamento ou ele pode literalmente mudar de lugar. Um outro estilo de liderança é aquele que diz: tente isso, faça do seu jeito. E tem muitas pessoas que não conseguem lidar com líderes que simplesmente, eles até dizem assim, estão delargando, né? Ele não delega, ele delarga. Mas quando ele fala isso, faça, experimente, é porque ele está literalmente confiando na sua capacidade técnica de criação, de construção de soluções. Ele visa o aprimoramento e a potencialização das capacidades. É um líder educador. Ele provavelmente já passou por todo o processo de construção, de elaboração e de planejamento. Ele já viu tudo isso acontecer. E ele acredita que o processo de elaboração, de educação, de formação, de construção do conhecimento, ele é importante para a equipe. Qual é o risco? Quando existem profissionais provocadores, resistentes, que querem as coisas mais ou menos prontas, ou estão acostumados com líderes autoritários, direcionadores, ou quando esse líder ele não tem domínio do assunto, ele literalmente se traveste desse líder educador, porque ele realmente ele é líder inseguro e quer que a equipe diga o que fazer. Tem um outro estilo de liderança que ele fala: faça o que eu digo. E esse estilo, ele até se confunde com o autoritário, mas ele é muito importante nos momentos de crise. Aconteceu um desastre. Então, é isso ou é aquilo? Qual é o risco desse estilo se ele se perpetua de forma continuada, todos os dias? As pessoas literalmente se acostumam com esse estilo de liderança. É o afastamento, o estresse. Quando as pessoas não têm condição nenhuma de questionar, de propor algo diferente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entende? Então, esse estilo de liderança, ele precisa, de fato, só vir à tona em situações altamente críticas. Tem um outro estilo de liderança que fala assim: a bola está com vocês. Ele delega, mas ele faz pouca supervisão. Não é que ele larga, ele acompanha, ele monitora, ele busca, de fato, desenvolver times autogerenciáveis. Precisa, de fato, ter pessoas que têm conhecimento técnico, ter maturidade emocional e, de fato, estarem comprometidas com a entrega daquele resultado. Não são todas as pessoas, todos os times que estão prontos para estar trabalhando, para trabalhar com líderes que fazem, de fato, isso. É um estilo de liderança que é chamado laissez-faire, que é uma liderança praticamente sem intervenção.
Não existe daí, diferente daquele líder educador, que faz com que as pessoas vão construir o conhecimento, vá aprender. Não, são pessoas já maduras que já sabem o que fazer. As reuniões são só para fazerem pequenos ajustes. Uma oportunidade é avaliar de fato as pessoas e as equipes em seus lugares. Tem um outro estilo de liderança que fala: faremos além do que está proposto. É o que a gente chama de liderança transformacional. O foco está na transformação, literalmente, na superação das metas, fazer o que está além do que, a princípio, foi planejado. As expectativas costumam ser bem altas, fora da casinha mesmo. Qual é o risco ou qual é o cuidado que esse estilo de liderança, que essa pessoa que faz essas provocações precisa ter? Quando está em uma organização, em uma subcultura que tem uma visão muito tradicional, aí vai ser vai dar um tanto quanto de trabalho desenvolver esse tipo, esse estilo de provocar as pessoas a refletirem aí um pouco além. A liderança, ela precisa, na verdade, perceber aonde ela está, a primeira pessoa, né? O seu próprio autoconhecimento, qual é o estilo que mais casa com ela, mas principalmente aprender a desenvolver todos esses estilos, porque a depender da situação, da organização e da equipe com que essa pessoa esteja trabalhando, talvez vai precisar atuar com um ou outro papel. É o que nós chamamos de liderança situacional, que foi desenvolvida por dois profissionais chamados Paul Hesse e Ken Blanchard. O que é que eles dizem? Que um bom líder, ele é capaz de adaptar o seu comportamento conforme o nível de maturidade profissional de cada um dos seus subordinados. O estilo de liderança que funciona com um colaborador pode não funcionar com o outro. Eu não sei quem é você, qual é o seu estilo de liderança, mas eu espero que você consiga, além de se identificar com um ou com outro estilo, poder compreender que quando nós conseguimos exercer a liderança situacional, nós nos tornamos cada vez mais competentes e hábeis como líderes desse futuro que a gente tanto almeja.